O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O Caldo de Cultura está no ar e hoje no Festival de Teatro de Curitiba. Vem comigo acompanhar os destaques desta edição. A curadoria do festival foi feita novamente pelos atores e diretores Guilherme Weber e Márcio Abreu. Baseada na frase "Só me interessa o que não é meu", retirada do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, os espetáculos trazem temas quentes e contemporâneos, como os limites do corpo humano e da identidade brasileira. E uma das peças que traz esse mote dos limites do corpo humano é Louca pelo Cheiro do Mar, do coreógrafo André Messena, que você vai conhecer agora. A época é de contracultura. O cenário é a cidade maravilhosa entre as décadas de 60 e 70. A relação é de amor com a paisagem litorânea. E nada melhor do que a dança e a performance para dar vida ao tema. A proposta do meu espetáculo é justamente trabalhar como ponto de partida o imaginário da praia do Rio de Janeiro dos anos 60 e 70, né, nesse momento contracultural, que seria esse ambiente praieiro onde as pessoas tinham uma relação muito forte com o espaço, né? Com o espaço da praia, com a natureza, e onde também começou a disseminar um movimento contracultural, onde elas viviam uma outra maneira de se portar no mundo, né? Que também considera política também, e é isso que é o trabalho, é esse ponto de partida. O solo é uma mescla de estratégias físicas que buscam refletir a sensualidade e mostrar a influência da política, da estética e da ética no imaginário do Rio de Janeiro. A inspiração, ela se partiu realmente dessa ideia de trabalhar com o movimento contracultural dos anos 60 e 70 e pensando o que ele pode dialogar com a gente no momento atual. O que tem, né, na própria história da própria contracultura, que ela está presente de uma maneira muito diferente agora na atualidade. E como a contracultura dos anos 60 e 70, ela pode apontar outras possibilidades para a gente, né? André Messena é formado em artes cênicas na Unirio e mestre em literatura brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Performer, figurinista e ator, ele dirigiu, coreografou e interpretou Louca pelo Cheiro de Mar. E é por meio dessa peça que ele procura agora transmitir seus 24 anos de experiência com a dança contemporânea. E mais uma vez o festival apresentou diversidade na forma de fazer teatro. Desta vez a dança ganhou destaque na Mostra Muva, que trouxe para Curitiba 5 espetáculos. Entre eles, Quando os Anjos se Calam, da Curitiba Companhia de Dança, que traz aos palcos um contexto do universo pós-moderno. A ideia é a gente levar para o palco mesmo as relações humanas, né? Desde a parte das crianças com os pais até os pais com as crianças. A gente fala um pouquinho da violência, não só física, mas sexual. O que eu percebo é o ano que tem mais dança no Festival do Teatro, e isso é um processo que eu acredito que seja muito natural. As artes todas, elas são interligadas por serem arte. A dança muito próxima do teatro por ser corpo, por ser fala, por ser relação. Então, eu acho que é uma grande sacada do Festival de Teatro investir na dança, ou deixar a dança entrar um pouco mais. Antes da composição da obra, a gente fez um estudo, a gente fez muitas pesquisas em relação à exploração sexual infantil, às relações humanas. Eu e o coreógrafo, a gente sentou uns 2, 3 meses antes para escrever a sinopse da obra e no decorrer do tempo foi qualificando, foi juntando com a luz, juntando com o figurino.
Essa iluminação, ela foi feita praticamente com os bailarinos, como a música. A música do espetáculo, quem organizou, editou e criou muita coisa foi um dos bailarinos. Então, a iluminação também vem desse lugar. Ela vem junto com todo o processo criativo. A gente vem numa equipe grande e direcioná-los, dirigi-los é muito bom. Difícil, mas é um trabalho muito gostoso. Trabalhar com arte é muito bom, né? É muito prazeroso. Já se vão 26 anos de Festival de Teatro de Curitiba, que começou em 1992. De lá para cá, mais de 5 milhões de pessoas já passaram pelos palcos e mais de 8 mil espetáculos já foram apresentados. Quem olha a primeira vez vê várias caixinhas no saguão do teatro, mas é só sentar na banquetinha e olhar pela lente para ter uma bela surpresa. Em poucos segundos, a caixa se transforma em um palco e a peça para um espectador começa. Este é o Teatro Lambi-Lambi, que é típico do Nordeste. O teatro em miniaturas é uma linguagem que utiliza esta pequena caixa, como dos fotógrafos de rua do início do século XX, os Lambi-Lambi. Daí o nome do teatro. E esta arte tão peculiar ganhou uma mostra dentro do Festival de Curitiba. O Teatro Lambi-Lambi traz uma nova proposta de espaço mesmo e de tempo para o espectador. Primeiro que é uma peça em miniatura feita exclusivamente para um espectador de cada vez, né? Enquanto a gente está no mundo que diz para a gente fazer coisas em massa e atingir o máximo de pessoas possíveis, o Teatro Lambi-Lambi ele está focado para uma pessoa única. Um dos espetáculos é o Antonina Little Star, que traz a história de uma senhora em busca dos sonhos. Logo ao lado, a peça Bruxas, que abusa dos efeitos do papel e luzes para trazer sensações da natureza. A partir da exploração das potencialidades desse papel, eu fui criando essas imagens, assim. Tem uma outra questão que me pega muito, que é essa vida muito pequena que a gente encontra por aí, e as outras formas de vida que não dos seres humanos exatamente. Então, essa transformação do origami e a metamorfose dos insetos, para mim, pareceu uma coisa próxima, assim. Então, é basicamente essas potencialidades entre essas duas relações. São narrativas diversas, com bonecos, objetos e de técnicas híbridas. Os mini-espetáculos trazem uma infinidade de possibilidades que atraíram a artista Marcela. E eu nem tinha me ligado que era possível e que era muito mais viável trabalhar com essa matéria numa escala pequena. Então eu acho que a questão do material também fala muito, mas na hora da escolha do Lambi-Lambi, mas a partir do momento que eu defini que era isso que ia ser a mídia para trabalhar com papel, eu procurei criar um espaço que também compartilhe dessas sensações possíveis, tanto dos insetos quanto da transformação que o papel pode ter, assim. Na delicadeza de detalhes, surgem peças que encantam o público. É uma peça feita para uma pessoa e por uma pessoa, né, gente? É uma coisa incrível. É só uma pintura que ele conta uma história inteira em cima. É lindo, maravilhoso. Parece que a gente está dentro da caixa, assim, uma hora, bem... Nunca tinha vivenciado, primeira vez. E gostou do Lambi-Lambi? Gostei. O Festival de Teatro sempre procurou ocupar os espaços públicos, transformando a capital em um grande palco a céu aberto. Um dos espetáculos que aconteceu aqui na Praça Santos Andrade é a Loucura de Isabela. O palco é a Praça Santos Andrade, em Curitiba. A plateia nas escadarias da Universidade Federal do Paraná. O camarim improvisado no calçadão. E a peça, uma adaptação inédita no Brasil de um texto de Flamínio Scala, um diretor italiano de uma das primeiras companhias da comédia dell'arte da Itália. Esta é a Loucura de Isabela.
loucura da Isabela é a gente quis fazer nessa peça, pegando emprestado o Canovaccio do Flamínio Scala, né, Canovaccio original do 1600. Pegamos aquela historinha, né, uma história de uma mulher que é praticamente traída por um homem que está ainda apaixonado por uma outra mulher, não sabe decidir com qual, né? E ela, para resolver essa dificuldade, fica louca, não enlouquece. Nós pegamos esta peça com o intento de falar de toda a nossa realidade, porém de um jeito bem sutil, bem mínimo, né? Com as tradicionais máscaras da comédia dell'arte, música e arte circense, a trupe apresenta a história da Isabela, que para viver a paixão pelo Horácio tem que percorrer um longo trajeto. A loucura para a Isabela foi uma fuga, porque ela não poderia aguentar ver o amor dela com outra, e ela não podia deixar esse amor, então a fuga dela foi a loucura. Roberto Inocêncio, diretor do Grupo Arte da Comédia, é italiano radicado no Brasil. A trupe completa 10 anos e é responsável por trazer para as ruas de Curitiba a comédia clássica de sua terra natal, com o teatro popular brasileiro. Fazer um teatro popular baseado na comédia dell'arte italiana, que eu conheço bastante bem, tive a sorte de frequentar grandes mestres, e a realidade brasileira. Essa junção foi a ideia base que deu vida à arte da comédia, com a ideia mesmo de falar desse país através de um jeito popular, como foi a comédia dell'arte, divertido, fácil, que possa alcançar todos os públicos, né? E ao mesmo tempo falando assuntos importantes. O resultado é um espetáculo de encher os olhos do público. Eu gostei muito, foi bem divertida, alegre, deu drama também, mas no final todo mundo saiu feliz e até muitas crianças vieram assistir também, foi bem divertido. Maravilhoso, nossa, muito bom mesmo. Nossa, a gente fica encantado, é muito lindo, tudo muito lindo. Teatro de rua tem que ser valorizado. Muito, cada dia mais. Haddad é um dos grandes nomes do Teatro Nacional, responsável por tirar as peças dos palcos e trazer para a rua. E o Caldo de Cultura conversou com esse grande dramaturgo, ator e diretor. Quase 60 anos de trajetória com o teatro. História essa que ele resolveu trazer do palco para as ruas e assim incentivar o acesso à arte. Criou o Teatro Oficina, fundou o grupo A Comunidade, dirigiu o espetáculo Tango, colecionou prêmios como o Shell e o Mulher, esse concedido aos principais nomes da arte cênica no eixo Rio-São Paulo. O também professor da Escola de Teatro do Pará intensificou suas pesquisas sobre teatro de rua e, em 1980, funda o grupo Tá na Rua, justamente com esse objetivo, criar coletivamente e apresentar em meio à paisagem urbana. Eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu sou um menino que com 7 anos de idade declamava poesias de sentido pátrio no pátio do grupo escolar, da escola primária onde ele estudava. Então, eu, quando declamava aquele poema, eu já era essa pessoa que eu sou hoje. Levo, carroça, são os artistas, arautos da liberdade. A sensação que eu tenho é que sou exatamente a mesma pessoa que declamo hoje um texto de Shakespeare na praça. É exatamente a mesma coisa. Não tem diferença. Entender isso é uma sensação maravilhosa de vencer o tempo, de não contar a idade. Entende? Então, o teatro, ele já veio comigo. Então, quando eu fiz o primeiro gesto, eu já estava fazendo esse que seria o meu último gesto e o próximo que vai ser meu último gesto. Não tem essa coisa, eu recebi um chamado, eu fui descoberto por um caçador de talento. É um lugar onde o Rio de Janeiro é feliz. E só então.
fala em devolver, recuperar, oferecer uma possibilidade democrática para a arte, eu não sinto que é uma novidade, eu sinto que a gente está corrigindo uma distorção da história da humanidade. A gente não acha que tem um lugar onde a gente chega, está na rua, nunca está pronto. Quem viu meu espetáculo, A Tempestade, aqui no festival ontem, vai ver outro hoje. É o mesmo, mas será diferente, porque as circunstâncias, as condições são todas diferentes. Nós não trabalhamos forma, nós trabalhamos conteúdo, para garantir o acesso ao coração do outro. Porque a gente acha que o único caminho para a cabeça do ser humano é o seu coração. A horizontalidade é essencial. O Rio de Janeiro não é deprimido, o Rio de Janeiro não é oprimido, o Rio de Janeiro precisa festejar. Voltando para o Rio agora, eu vou fazer um processo que eu chamo de desmontagem. É você ensaiar um texto sem nenhuma perspectiva de montar ele. Fazer o texto que você gostaria de fazer quando você está ensaiando um espetáculo e não pode fazer porque você tem que montar. Então eu chamo isso de desmontagem. Eu vou desmontar um texto do Jordano Bruno, O Castiçal. É uma peça que eu já montei e por ter montado fiquei extremamente insatisfeito. Agora eu vou desmontar e vou saber finalmente o que eu não pude fazer quando eu tive que montar. Salve os orixás. Vamos falar agora de readaptação nos palcos. O texto premiado de Nilton Moreno ganhou vida em uma encenação do grupo Pé no Palco. É a peça Agreste Malva Rosa. Deitaram os corpos na sombra de um mandacaru, na margem do que fora um riacho. O sol já lhes roubara o senso, o tino. Algo morno crescia na alma. Era um vapor no forno, no berço, na forma do novo afeto. Estavam à beira de um desmaio. A razão já se afogava com o sol a pino, quando uma mulher se desenhava ao longe, feito miragem. Veio lenta, feito a justiça. Aproximou-se. Firmou-se frente ao buraco uma mulher. Este é um trecho de um drama de amor que se passa no interior do Nordeste. Agreste é a trama verídica escrita pelo dramaturgo Nilton Fábio Cavalcante Moreno. Dona de um prêmio Shell, a peça ganhou o olhar e o estilo do Pé no Palco. Cia de teatro com mais de 20 anos de experiência em cena. Acho que o Agreste tem muito esse significado, ele traz a força, né, de atores, de artistas que fazem arte e cultura todos os dias em Curitiba, e esse momento, né, o momento do festival, com certeza é o momento onde a gente tem essa possibilidade de compartilhar o trabalho, de que mais pessoas nos vejam, e também um momento de troca, de reflexão. Já familiarizada com o Festival de Teatro de Curitiba, a companhia coloca esse espetáculo sob a ribalta pela segunda vez. Esse texto extremamente atual, extremamente universal, né? Falando da intolerância, que eu acho que é um dos temas mais presentes e que mais nos inquieta hoje. A complexidade das relações entre as pessoas. Preconceito, ignorância, amor incondicional. Os temas característicos da fábula de Moreno recebem aqui uma narrativa que vai da atuação à música ao vivo. Malva Rosa, sua cultura é o som. Através da energia do ator, né, você capta essa essência musicalmente, no acorde. Então tá tudo ensaiado, mas o ao vivo tem um quesinho do improviso ali, né, que eu acho maravilhoso. Né? De repente esse ator chega com uma carga energética de outra forma. E como que você coloca isso naquele momento, né? No instrumento, na voz, né? E o grupo tem um desafio especial: fazer com que a narração e as notas musicais cheguem ao público com vivacidade e energia, conectando de forma intensa palco e plateia. Existe um fio condutor, né, entre o artista, né, essa energia do artista, esse canal aberto, com a plateia. Ela acontece no olhar, acontece na palavra, acontece na presença e acontece musicalmente, né? No Agreste tá já desde o primeiro acorde.
O Caldo de Cultura fica por aqui, mas não esqueça que em nossas redes sociais você pode acompanhar toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e agora você fica com um trecho encenado por Almir Haddad. Tchau! Ah, e não esqueça de aproveitar o Festival de Teatro de Curitiba que vai até o dia 9 de abril. Tchau! Nós somos feitos da matéria o que se fazem os sonhos. Tudo acaba quando o sono acaba. Yansana na obaluaê, Ogum Onirê, salve os orixás. O fogo